Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabela e hoje eu tô vindo aqui gravar esse vídeo, mas como uma continuidade do vídeo passado, eu vou falar hoje um pouco sobre os atomistas, pluralistas, Zenão, Heráclito, Anaxágoras e toda essa galera. Tá, vamos começar por Zenão. Zenão, ele foi da escola Eleata, ele foi um dos discípulos de Parmênides, e alguns estudiosos falam que ele só comprovou tudo o que Parmênides estava falando sobre o movimento, que ele não criou uma tese em si. E por que falam isso? Porque ele falava que o movimento não existia teoricamente, e para comprovar isso ele criou quatro paradoxos. O livro traz dois, que é o da flecha e da corrida de Aquiles com a tartaruga. O da flecha baseava no seguinte: você tá lá, você atira uma flecha. Essa flecha ela tinha que percorrer do ponto A até o ponto B. Vamos supor que essa distância fosse 2 metros. Para percorrer 2 metros, a flecha tem que percorrer antes 1 metro, que é a metade. E para percorrer 1 metro, a flecha tem que percorrer antes meio metro. E para percorrer meio metro, a flecha tem que percorrer 1/4 de metro. E vai seguindo essa lógica até chegar no ponto que a flecha ela não sai do lugar. E o outro paradoxo é o da corrida de Aquiles com a tartaruga. Para quem não sabe, Aquiles ele foi um dos mitos gregos. Ele era o corredor mais rápido que tinha. E nesse paradoxo, se baseava no seguinte: tinha uma corrida e foi dada uma vantagem para a tartaruga saiu, vamos supor, 5 segundos na frente de Aquiles. E mesmo Aquiles sendo o cara mais rápido que tinha, ele nunca alcançaria a tartaruga, porque a cada segundo que se passava, a tartaruga andava mais um pouco. Então, mesmo que ele corresse muito, a tartaruga sempre estaria alguns passos na frente dele. Então, segue essa lógica mais ou menos semelhante ao da flecha, e ele nunca alcançaria a tartaruga. E, tendo em vista tudo isso, ele falou que o movimento ele era só uma ilusão dos nossos sentidos, que ele não existia, teoricamente. Que ele era só uma ilusão dos nossos sentidos. Tá, sobre o Heráclito. Heráclito, ele foi um filósofo jônico, só que ele foi totalmente depois dos filósofos de Mileto. Ele foi muito depois e ele teve uma ideia muito oposta ao Parmênides. Ele contradizeu tudo que Parmênides falava, porque ele justamente procurou conciliar o ser parmenidiano com as provas que a gente tinha, como por exemplo do movimento. E ele falava que o mundo estava em constante movimento, totalmente o contrário do Parmênides. E ele também falava uma frase que ficou muito famosa, que é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. E é mais fácil a gente entender essa frase quando a gente pensa, a gente está lá, vamos supor, a gente está no rio e a gente acabou de sair. Mesmo que a gente fique um segundo e volte pro rio, o rio tá diferente. E a gente também. Teoricamente, a gente já mudou nesse meio tempo. E o rio, o que acontece? É mais fácil você interpretar isso quando você pensa. Quando você entrou no rio, a água de um rio tava, a água do rio tava de uma forma. E aí quando você saiu, essa água se movimentou, ela já mudou. E aí quando você voltou, a água já estava diferente da que estava quando você entrou. Então, se movimentou. E ele segue essa lógica, que é impossível a gente banhar-se duas vezes no mesmo rio justamente porque o mundo está em constante movimento. E, tendo em vista tudo isso, ele considerou que o fogo era o elemento primordial, porque o fogo é instável e ele vive em mudança. Isso a gente percebe se a gente, por exemplo, acender uma vela, a chama da vela, ela vai toda hora se mexer, ela pode estar uma hora mais alta, ela pode estar uma hora mais baixa, e ela está sempre mudando, não é uma coisa estável. Então ele considerou isso. E é mais fácil de entender o conflito entre Parmênides e Heráclito quando você para pensar que Parmênides ele não negava a existência do movimento. Assim como o Heráclito ele não negava que o ser ele era uno. Ele falava que todas as coisas eram unas. Vinha só de uma coisa, que no caso Arqué. O Parmênides ele justamente falava que o movimento existia, só que ele não tinha nada a ver com o ser. O ser, para quem não sabe, é tudo que existe, tudo que pode ser pensado, tudo que existe. E ele falava que esse movimento que existia não tinha relação nenhuma com o ser. E é justamente o que Heráclito tentou provar que ele estava errado. Tá, agora os pluralistas. O que acontece? Esse combate de ideias, esse dilema entre Heráclito e Parmênides, ele foi muito presente. Os filósofos que vieram depois tentaram resolver esse dilema
de diversas formas, e um deles foi os pluralistas. Eles vieram depois do Parmênides e do Heráclito, e para resolver esse dilema, eles consideraram a physis como uma... Eles conceberam a physis uma pluralidade, porque o que aconteceu? Na physis, o que acontecia? Você considerava um elemento fundador de tudo, e quando eles tornaram a physis plural, tipo, com muitas coisas, eles fizeram, tipo, o mundo ele não veio só de um elemento, ele pode ter vindo de vários. E eles tentaram quebrar esse dilema justamente aí. E aí, dentro dos pluralistas estava o Empédocles. Ele viveu na Magna Grécia. E esse cara, ele teve contato com o orfismo, com os pitagóricos. E por um tempo disseram que ele seguiu também as ideias de Zenão e de Parmênides. Orfismo, para quem não sabe, é uma seita que tinha na Grécia Antiga. Eles eram devotos do deus Orfeu. Do Dionísio. E dentro dessa seita, essa seita ela se dividiu em diversos círculos filosóficos. E ele teve contato com esses tipos de grupo, e aí ele criou a teoria, ele criou a tese de que o mundo ele era composto por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E tudo é como se fosse a arqué dele. A arqué dele são 4 a partir do momento que a physis é uma coisa pluralista. Ele tinha esses 4 elementos e tudo vinha desses 4 elementos. E ele, com isso, ele criou um novo ser, uma nova definição de ser. Porque o Parmênides ele dizia que o ser ele era imóvel. E justamente o Empédocle ele falou que não, porque dentro do ser tem esses 4 elementos e eles vivem em constante relação entre eles. Eles vivem, tipo, interagindo entre eles. Ele falava também que o ser era homogêneo. E Empédocles também quebrou essa ideia porque ele disse que tinha diferenças em seu interior. Quando ele fala isso, ele estava se referindo à proporção. O que diferenciava o ser de o outro era a proporção dos elementos dentro dele. Tipo, vamos supor, 40% de água, 20% de fogo, tipo isso. E ele falava que justamente por essa proporção, ele não era homogêneo. E ele não era único, porque assim como todos os outros seres, ele era composto por 4 elementos. Então, dentro dessa nova definição de ser que ele criou, ele procurou justamente quebrar e resolver esse dilema que tinha entre os dois. Tá, agora sobre Anaxágoras. Anaxágoras, ele foi da Ásia Menor. Ele surgiu na Ásia Menor e ele foi o primeiro filósofo que apareceu em Atenas. Apesar dele não ter tido sucesso em Atenas, ele foi o primeiro que apareceu lá. E ele considerava que o mundo ele era composto de infinitos elementos, ele vinha de infinitas coisas. E dentro disso ele falava que tudo estava em tudo. E é mais fácil você interpretar isso quando você imagina, vamos supor, uma boneca russa. Você vai abrindo e cada vez que você abre tem uma nova boneca ali dentro. Vai, mesmo diminuindo de tamanho, tem uma coisa dentro. Então tudo está em tudo. E ele falou que o elemento primordial, que tipo, quando você procurava a origem de tudo, você ia achar a homeomeria, que são partículas super pequenas que é onde estava tudo contido. Estava tudo contido na homeomeria. E ele também falou uma coisa semelhante ao que o Empédocles falava sobre os 4 elementos, que tudo se diferenciava devido ao agrupamento das homeomerias entre si. Os diferentes agrupamentos que elas tinham entre si é o que diferenciava os seres. E, por último, os atomistas. Os atomistas, a gente vai falar sobre Demócrito e Leucipo. É importante a gente falar que Demócrito, ele foi discípulo de Leucipo e eles dois são os últimos filósofos pré-socráticos, mas Demócrito, eu vou falar isso mais como uma curiosidade, Demócrito, ele não era pré-socrático. Ele viveu no mesmo período que Sócrates, só que a gente fala que ele era pré-socrático pelo estudo que ele tinha, pelas ideias que ele tinha, pelo todo o pensamento dele, a gente considera ele pré-socrático. Mas cronologicamente falando, ele não era. Tá, e eles também procuraram quebrar esse dilema. Eles criaram a teoria do átomo, considerando que a física era múltipla e que a física o mundo ele poderia ser composto de um ou mais elementos. E eles criaram a ideia do átomo, por isso que para muitos eles são chamados de os pais da física.
E eles também são os primeiros filósofos materialistas da história da filosofia. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e eu estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. E essa foi a aula de hoje. Beijos!